A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 7 das lições bíblicas adultos, que tem como título A Responsabilidade da Igreja com os Missionários. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, ao qual estamos comentando o tema Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E na lição de hoje, lição de número 7, comentaremos o tema A Responsabilidade da Igreja com os Missionários. O textuário encontra-se em Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Verdade prática. É papel da Igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, dos versículos 9 ao versículo de número 14. Então vamos iniciar nossa lição de número 7. A responsabilidade da igreja com os missionários. Então, nesta lição, nós vamos falar de uma das importantes atribuições da igreja, como o autor coloca, que é, sem dúvida, o cuidado integral dos missionários, que deve identificar, preparar, enviar e cuidar dos mesmos enquanto eles estiverem atuando e, quando precisarem, encerrar as suas carreiras, ou seja, do início do chamado até o término do seu chamado e possivelmente posteriormente, porque nós temos que levar em consideração as diversas circunstâncias, porque muitas vezes uma pessoa que está em sua determinada localidade e é chamado por Deus para fazer uma obra transnacional, muitas vezes aquela pessoa tem a sua profissão, tem a sua casa, tem a sua estabilidade financeira e é levado para outro país para proclamar a Cristo. Então aquela pessoa, meu irmão, quando ele acabar a sua carreira de missionário onde foi enviado, quando ele voltar, ele necessariamente tem que ainda permanecer sobre os cuidados da igreja, porque ele, meu irmão, abandonou todas as coisas outrora para cumprir o ID de Cristo. Então ele não pode ficar desamparado. É uma também responsabilidade da igreja quanto a isso, não só enquanto o missionário estiver no campo, mas quando ele regressar. Nós vamos falar algumas coisas também sobre este assunto nesta lição de hoje. O autor vai tomar como ponto de partida o texto que Paulo escreveu aos Coríntios, falando justamente sobre o auxílio àqueles que vivem do Evangelho. Embora Paulo, com relação aos coríntios, Paulo não foi pesado para com eles. Paulo dispensou o auxílio financeiro da igreja de Corinto. Mas nós já estudamos em aula passada e percebemos que outras igrejas, em outras ocasiões, investiram no ministério de Paulo, principalmente a igreja de Filipos, não só uma, mas duas vezes auxiliou o apóstolo na sua vida de missionário. Mas o que nós devemos entender, principalmente nessa introdução, para adentrarmos na lição, é justamente que Paulo usa um texto do Antigo Testamento, as palavras que foram proferidas por Cristo, para mostrar que aqueles que anunciam o Evangelho, porque foi assim que o Senhor ordenou Paulo falando, esses também devem viver do Evangelho. Se o boi que debulha, como fala Paulo, citando o que Moisés escreveu, que não deve atar a boca do boi que trilha o grão ou que debulha o grão, aí Paulo pergunta, porventura Deus tem cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Ou seja, Paulo usa um entendimento que tinha na lei para mostrar que aquele que trabalha, ele é digno de receber pelo seu trabalho. Por isso ele fala, olha, será que aquele que planta, ele não tem esperança de colher lá na frente o trabalho que ele executou hoje? Da mesma forma, como acontece, meu irmão, nos vários sentidos dos relacionamentos sociais na vida, de que a pessoa planta, tem uma esperança de colher. O boi está trabalhando. Não se pode colocar funcieira no boi, porque ele
ele vai comer. E isso era uma prática executada pelos judeus, que não atava a boca ao boi que estava trilhando o grão, mas ele comia. E com este ensinamento, Paulo vem e fala: olha, será que Deus tem cuidado do boi? Não, Deus tem cuidado do boi, mas isso que ele está falando é uma figura para falar certamente de nós, que anunciamos o Evangelho. E é isso justamente o que acontece, meu irmão. Que assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho, porque o próprio Cristo falou que o trabalhador é digno do seu salário. Então, passando por este ponto, vamos adentrar dessa breve introdução aos tópicos da lição. O primeiro tópico vai falar sobre a igreja e o sistema de apoio aos missionários, vai falar sobre a responsabilidade da igreja. A Bíblia nos ensina que os que se dedicam à proclamação da palavra de Deus, sendo reconhecido pela igreja, devem ser sustentados pelas mesmas. É isso que está nas Sagradas Escrituras. Gálatas 6,6, 1 Timóteo 5,18 e o texto da nossa leitura bíblica em classe mostra de forma clara isto. Então, o sustento financeiro de missões é uma responsabilidade básica e contínua da igreja em todos os lugares. O missionário mesmo, ele não tem que estar implorando apoio da igreja, ele não tem que estar pedindo. A igreja já deve saber que a pessoa que está no campo missionário em uma missão transnacional necessita do apoio. Se a igreja orou, levantou, Deus chamou, separou e enviou, que agora também cuide. Essa lição vai falar justamente sobre isso, a responsabilidade que a igreja tem com os missionários. Nós estamos falando, por enquanto, da área financeira, que é o apoio primordial, principalmente para quem está em outra nação. Então, missionário, meu irmão, ele não é obreiro de segunda classe. Não. Ele faz parte da igreja local. E como ele é um membro da igreja local que está numa missão, a igreja que tem visão missiológica, ela vai, meu irmão, suprir as necessidades financeiras do missionário que está no campo. Em contrapartida, o missionário ele faz o quê? Relatórios para a igreja. Porque ele está sendo enviado, foi enviado para fazer única e exclusivamente a obra de Deus. Por isso a igreja tem que apoiar financeiramente para ele se dedicar integralmente à obra de Deus. Então, em contrapartida, ele tem que prestar relatórios periódicos sobre o desenvolvimento da obra que está sendo realizada. Ele que tem que fazer esse levantamento e falar para a igreja local a qual ele faz parte, na sua nação de origem, porque agora ele está no campo, mas ele tem que relatar os relatórios de como está se dando a obra, o que está acontecendo, como está crescendo, quais as dificuldades que eles estão tendo. Então, tudo isso está incluso dentro da responsabilidade da igreja, bem como a atribuição que o missionário também tem no campo. O autor prossegue falando no segundo ponto, vai falar sobre o sistema de apoio e a obra da fé. Neste ponto aqui ele vai falar sobre que o missionário, ele é um homem ou uma mulher com a sua família que vai se dedicar exclusivamente e integralmente o máximo do seu tempo, o máximo da sua energia no trabalho missionário, porque todo trabalho missionário, como o autor coloca, é uma obra de fé, do começo ao fim. Embora ele seja suprido pelo sustento financeiro, ele não deve confiar unicamente nisso. Não, porque isso é a consequência natural. Mas ele deve confiar plenamente em Deus e depender da fidelidade do povo de Deus. Então a igreja tem o sistema de apoio e essa obra da fé para com os missionários. O terceiro e último tópico deste primeiro tópico vai falar sobre o objetivo de missões. O objetivo de missões é simples de falar, por isso o autor colocou aqui de forma curta e rápida que o objetivo de missões é que Cristo seja conhecido
e adorado em todo lugar. Esse objetivo é anunciar a Cristo. Qual o objetivo de fazer missão? Levar a Cristo a outras pessoas, aonde quer que estejam e quem quer que sejam. Então, esta incumbência agora está nas costas da igreja. É uma atribuição da igreja. E a igreja que tem uma visão missionária, ela cuida dos missionários que são enviados e prepara missionários. Ela não fica preocupada apenas com os seus membros, com a sua membresia, mas ela está preocupada em expandir o reino de Deus e cumprir a missão, que a missão de Cristo foi ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O segundo tópico da lição vai falar sobre o cuidado integral dos missionários. Primeiro ponto vai falar o cuidado integral. Meu irmão, a visão missionária das igrejas, de um modo geral, com raras exceções, limita-se tão somente ao sustento financeiro dos missionários. É aquilo que nós estávamos falando anteriormente. A preocupação da igreja tem que ser com o cuidado integral. E o cuidado integral não é apenas, meu irmão, manter o missionário financeiramente, não. O missionário ele precisa de um cuidado integral. E isso a igreja que deve fazer. Na área financeira, sim, mas também na área espiritual, na área emocional, física, mental e social. Então, devido a essa integralidade de apoio que a igreja deve prestar ao missionário, o missionário ele tem que ter, primeiro, um acompanhamento pastoral. Enquanto ele estiver no campo, tem que ter esse acompanhamento pastoral, principalmente com respeito e amor, para que ele possa superar as dificuldades internas e externas que surgem. A sua família, ele está no campo, ela está no campo levando a palavra. Então, tem que ter um acompanhamento pastoral para estar ali, sempre tratando ele com amor, respeito, para que ele vença as dificuldades que irão surgir no campo missionário. A igreja deve ter um planejamento de visitas ao missionário. Imagine, meu irmão, como uma pessoa vai ficar feliz em receber uma visita de pessoas que lhe trazem ânimo, lhe dão conforto. Então, o missionário, ele tem que receber, sim, visita. E essa visita, as pessoas que não vão necessariamente ao encontro dele, que algumas, claro, vão ir às visitas, mas tem que ter contato permanente também. E a igreja tem que manter os membros com uma ligação missionária, ou seja, através da comunicação. Principalmente em datas chaves, meu irmão. Datas de aniversário, dias festivos, grupos de intercessão em favor da família missionária. É o segundo ponto desse cuidado integral. É bom também que líderes da igreja visitem os missionários, que eles não recebam apenas visita dos membros da membresia, mas dos líderes que vão lá ao encontro deles, proporcionando um aconselhamento pastoral com a pessoa lá, em presença física. E tudo isso faz com que a pessoa se sinta acolhida. Tudo isso faz com que a pessoa se sinta, meu irmão, valorizada, porque ele está fazendo a obra de Deus, porque foi enviado pela igreja e por Deus. O segundo ponto é falar uma agenda quanto à volta do missionário. Neste ponto aqui está falando justamente sobre o descanso. Pode ser agenda quanto à volta do missionário definitivamente ou esporadicamente, principalmente nas suas férias. Por isso o autor colocou esse ponto, uma agenda quanto à sua volta. Isso é um princípio bíblico. Jesus, quando separa muitos de seus discípulos em dupla, de 2 em 2, para pregar o evangelho, quando eles voltam felizes, falando que curaram enfermos, expulsaram demônios, muitas pessoas creram. O que Jesus fala? Marcos 6, versículo 31 e 32. Vinde, pois, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer, e foram sós num barco para um lugar deserto. Jesus compreendia as limitações que os seres humanos possuem, porque ele era Deus encarnado, estava vendo o que acontecia. Por isso Hebreus 2, 17 fala:
pelo que convia que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Jesus em tudo foi semelhante e padeceu das nossas necessidades físicas. E ele, entendendo isso, chama os homens à parte para descansar. Então a agenda quanto à volta do missionário está embutida nisso. A igreja deve orientar quem está no campo missionário a gozar um período de férias anuais para o merecido descanso. Se o missionário não vier para a sua terra, ele tem que tirar férias aonde ele está, ou seja, tem que ter um período de descanso, inclusive durante a semana, meu irmão. É um princípio bíblico. É um princípio bíblico. E em todos os aspectos da vida tem que haver descanso. Deus que atribuiu isso. Não é à toa que ele criou o mundo em 6 dias e ao 7º dia descansou. Deus estava mostrando que o ser humano ele necessita de descanso. Por isso existe na cultura judaica o Shabat. O Shabat não significa sábado, significa descanso. Por isso existe o ano sabático. Foi um dos motivos do povo ser levado ao cativeiro, porque na época da monarquia, a terra não descansava. E passou-se anos e anos e anos e não cumpriram o descanso sabático da terra, que a terra tinha que descansar. Depois de 6 anos de cultivo, de plantação, no 7º ano ela tinha que repousar. E isso não foi cumprido. Então, cada ano que eles deixaram de cumprir o ano sabático foi justamente o período de 70 anos de cativeiro babilônico. 70 anos de cativeiro babilônico, porque ficaram aproximadamente, mais ou menos ali, 490 anos sem cumprirem o ano sabático, que era realizado em 7 anos. Então, se você dividir 490 anos dividir por 7 vai dar justamente 70 anos, que é justamente o período que o povo deixou de cumprir o ano sabático. Então é um princípio bíblico. E isso também é relacionado às pessoas. Jesus mostrou isso, que ele pega os discípulos e leva os discípulos para descansar. Então tem que ter um período de descanso. O missionário tem que ter um período de descanso, férias anuais, descansos semanais. Isso tudo está imbuído dentro da obra missionária. O terceiro e último tópico, o autor vai falar sobre o cuidado, sobre maneiras práticas, na verdade, de se comprometer com os missionários, comunicar as necessidades. Comunicar as necessidades é levar justamente o que está em falta, o que está com dificuldades de executar. É comunicar. Comunicar está falando de falar mesmo. De se relacionar. Comunicar as necessidades, meu irmão. Não deve se tentar resolver a seu modo. Não. Você está fazendo uma obra para a igreja que o enviou. A obra de Deus, óbvio. Mas o cuidado tem que ser pela igreja. Então você deve comunicar-se. E nesta parte de comunicar as necessidades, o autor vai colocar também a comunicação com os missionários, através de e-mails, telefone. Aqui ele está falando da comunicação de contato mesmo, de se relacionar com o missionário. Está indo mais além, porque nós estamos falando da comunicação, de comunicar, é claro que é falar, mas as necessidades. E aqui ele está falando já do relacionamento interpessoal que deve existir e deve ter esse estímulo, que já foi falado também em um tópico atrás, nessa lição, os irmãos escutaram e perceberam isso. Mas tem que haver essa comunicação. O segundo tópico vai falar sobre doar para suprir as necessidades. Então, neste tópico aqui, está mostrando justamente o suporte financeiro. Observe que ficou redundante, né? Porque isso aqui já foi falado nesta lição. Doar para suprir necessidades. É claro que aqui está focado na membresia da igreja, porque é a igreja que sustenta o missionário. E ela sustenta como? Através de doações, através das ofertas que são levantadas em apoio à obra missionária, em apoio àqueles que estão lá. Então, é doar
para a missão, é doar para que as pessoas compreendam e tenham compromisso com quem foi enviado. Porque, meu irmão, a pessoa só vai entender de fato como a obra missionária ela é difícil quando acontece a comunicação que foi falado anteriormente, quando acontece a interação entre a membresia com quem está enviado no campo. Por isso existe o relatório para o missionário sempre prestar conta do que está sendo feito e lá as dificuldades, os projetos que foram para frente, os que estão em execução, o que está difícil de acontecer, porque isso vai gerar nas pessoas um sentimento de ajuda, de auxiliar. Então, isso contribui para que as pessoas venham a doar para suprir as necessidades daqueles que estão no campo missionário. E, por fim, o autor fala sobre orar e jejuar pela causa. Isso falamos também na aula passada. Não é apenas indo que você faz missão, mas é contribuindo e orando. E neste ponto eu estou falando novamente sobre oração e jejum pela causa missionária, porque é os elementos da fé cristã, das práticas cristãs, vamos falar assim, que tem que ter. É oração, jejum e leitura da palavra de Deus. Então, orar e jejuar pela causa missionária faz com que as barreiras caiam, para que o campo seja ampliado e as pessoas reconheçam o missionário que está lá. Não, porque ele não está lá para falar dele, está lá para falar de Cristo. Então, que Cristo venha a ser conhecido, que Cristo venha a ser exaltado, que Cristo venha a ser glorificado em todas as nações. E para isso acontecer, alguém tem que ser enviado. Por isso, Paulo, quando está escrevendo, fala: e como crerão se não há quem pregue? E como vai ser enviado alguém se não há quem seja enviado? Então, alguém tem que ser enviado. Então, o missionário tem essa incumbência de levar a Cristo, de proclamar a Cristo para todas as nações. Isso compete ao missionário enviado pela igreja, porque ele está sendo suprido integralmente, que é o dever da igreja, de auxiliá-lo, não só apenas ele, mas a toda a sua família, para que ele venha a ter sucesso na sua empreitada, onde quer que ele esteja. Assim nós estamos encerrando, meu irmão, a lição de número 7, a qual comentamos a responsabilidade da igreja com os missionários. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.